अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमावजिव्याच विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रमदमदनलीलकन्दरे कन्दरे ते रचयचिनवजुनोदण्डमस्मि अमनम् इति किलाकलानास्तं लग्नकास्तदयोर्मे निजनिकातनिवासं देहि गोवर्धनतम् भक्त्या विहीना पराधलक्षे क्षिप्ताश्चखमाजितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दावनवनिपाते जय समसमामौळे सनातनन्दन सनातन नारदेन्द्र गोपीश्वरव्राजविलास सुगन्धपद्मे प्रेम प्रयाच निरुपाधि नमो नमस्ते। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपु वक्षःशिलतं कनकाय नारायण नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरूपसनातनवत रघुनाथ श्रीजीवगोपालवत दास रघुनाथ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Valeu. Aqui paramos no acho que 32 vai ler, né? Eu acho que é, Prabhu. 32. É que eu tava Capítulo 2, lendo verso 32. 32. Yadrichaya chapapanam swargadvaram apavritam sukhina kshatriya partha labhante judham idrisham. Ó Partha, Arjuna, felizes são os kshatriyas, em cujo tal oportunidade de lutar aparece
abrindo para eles a porta dos planetas celestiais. Significado. Como supremo mestre do mundo, o Senhor Krishna condena a atitude de Arjuna, que disse: não vejo benefício algum nesta luta. Ele proporcionará a habitação perpétua no inferno. Essas afirmações de Arjuna deviam-se apenas à ignorância. Ele queria tornar-se não violento no cumprimento de seus deveres específicos. Para um kshatriya, estar no campo de batalha e praticar não violência é filosofia de tolos. No Parasara Smriti, ou códigos religiosos elaborados por Parasara, o grande sábio, que é o pai de Para, pa, Vyasadeva, Parashar, Parashar, Parasharirish. afirma-se, Parashar, o grande sábio, que é o pai de Vyasadeva, afirma-se: é dever do Kshatriya proteger os cidadãos de todas as espécies de dificuldades, e por essa razão, há casos apropriados em que ele tem de se valer de violência para manter a lei e a ordem. Portanto, ele compete vencer os soldados dos reis inimigos, e assim, com princípios religiosos, ele deve governar o mundo. Considerando todos os aspectos, Arjuna não tinha razão para evitar a luta. Se vencesse os inimigos, desfrutaria do reino, e se morresse na batalha, seria elevado aos planetas celestiais, cujas portas estavam escancaradas para ele. Em qualquer caso, lutar seria vantajoso. Não. Esse é o dever de um kshatriya, né? Pessoa mais sentimentalista não gosta não entende que mundo material tem guerra, não tem jeito, né? E agora tá com chance de acontecer uma grande aí, não tem outro jeito, mundo material. Por isso tem o sistema de Varnashram, tem o Kshatriya Dharma. Sem Kshatriya Dharma não pode manter a paz na sociedade, no povo dele. Então muitas vezes ele tem que usar a violência. Não deixar de usar a violência é tolice. Então é uma coisa do mundo material, não tem jeito. O mundo material significa problema. Você vê que até em Satya Yuga tinha guerra. Hiranyaksha veio em Satya Yuga, demônio. Aí Varaha veio e matou ele. Treta Yuga, Ravana. Agora Kali Yuga sempre vai ter um material significa guerra, né? Então, para proteger os princípios religiosos e a sociedade, deve haver um bom governante, chata, que tem valor, não seja covarde, seja guerreiro na batalha, valente na batalha, né? Esse é o que Kshatriya Dharma. Então, por isso é que Krishna falou primeiro na concepção espiritual da alma, que ninguém, na verdade, ia morrer, agora está falando referente ao Kshatriya Dharma, que mesmo se ele, do outro ponto de vista, sem ser o espiritual, ainda assim era dever dele de lutar, que é igual o pai de Vyasa escreveu aqui nesse texto, é dever de um Kshatriya proteger os cidadãos onde que ele é o governante e aplicar a violência para manter a lei e a ordem. Então, para isso, ele tem que, às vezes, usar a força. Não tem jeito. Como que a pessoa vai ser ameaçada, alguém cercando ela ou entrando na terra dela, ela vai ficar parada, o povo dela vai morrer. Então, muitas vezes, o Quixada tem que agir se ele quer proteger o povo dele e os princípios religiosos. Ele vai ter que agir, não tem outro jeito. Isso é os códigos morais da civilização. Kshatriya Dharma é um dos quatro divisões sociais que deve ser mantida. Se a sociedade não é bem organizada nisso, ela acaba extinguindo. O outro vai ficar mais forte e vai derrotar ela, não tem jeito. Sempre foi assim no mundo material, não é uma coisa de agora, igual o povo pensa. Ah, guerra agora, como se fosse a primeira vez que ia acontecer. Como se já não tivesse acontecido desde o começo da criação até agora. O mundo material não é um lugar de paz, né?
sempre há disputas. E aquele que tiver mais bem estruturado, espiritualmente, religiosamente, socialmente, ele acaba saindo vitorioso e próspero. Geralmente é assim. Se alguém que não tem isso, pode prosperar por um curto período de tempo. Depois ele está destinado a acabar rápido. Você vê a sociedade védica, ela está lá desde milhares, desde o começo da criação. E apesar que foi dominada várias vezes, ainda assim permanece forte essa cultura lá, porque tem uma base científica. Agora o Ocidente, igual a gente viu, a sociedade tem 100 anos, e agora está prestes a acabar. E ainda assim eles falaram que o outro era que era primitivo. Tem milhares de anos e ainda está firme. Ah, nos próximos 50 anos ninguém vai saber quem que é o herói tal do Ocidente. Enquanto que na Índia eles até hoje glorificam Rama, Shiva, Krishna, que vieram há milhares de anos atrás. Essa é a diferença da sociedade baseada nas escrituras e a outra baseada no materialismo, achando que o avanço tecnológico e científico podia manter a segurança dele eternamente. O Krishna está falando para Arjuna que um kshatriya fica feliz quando essa oportunidade de lutar aparece na frente dele. E por quê? Porque isso abre a porta aos planetas celestiais. Se o kshatriya estiver lutando para proteger os princípios religiosos e o povo dele, então mesmo se quem morre nessa batalha, ele alcança os planetas celestiais. O que uma pessoa tem que fazer muita atividade piedosa para alcançar. Um kshatriya alcança simplesmente por morrer no campo de batalha. Então ele fica feliz quando essa oportunidade aparece. Krishna está falando isso para Arjuna que estava evitando a luta. Estava lamentando sem razão, né? Pergunta aí. Não, Prabhu. Está bem, bem explicado. Aí Swami Prabhupada comenta. Se ele abandonasse o campo de batalha, ele não somente ia negligenciar seu dever prescrito como kshatriya, mas ia perder toda a fome e bom nome, e então prepararia sua estrada real ao inferno. Ou seja, se ele não lutasse, ele ia para o inferno. A estrada para o inferno ia abrir. É diferente, né? Muita gente pensa o contrário. Se não fizer guerra, ele vai para o céu, né? Eles não têm ideia nenhuma o que significa a sociedade de acordo com as leis de Deus. E, movido pelo sentimentalismo barato, propagam tais asneiras, né? Até quando alguém for com arma abusar da família dele, né? Aí ele vai ver a necessidade da proteção, a necessidade de usar a violência em algumas ocasiões. Aí Swami Prabhupada aqui comenta, ó, em outras palavras, ele iria ao inferno se não lutar e sair da batalha. Então, isso é claro, né? Tem, tem dúvida aqui. Não tem nenhuma dúvida, não, Prabhu. Sei que nem para nós hoje, né, Prabhu? Hoje a gente tem que seguir os deveres, né? Independente do que aconteça, a gente tem que estar É, firme é, e fazer o nosso dever. exato, é. Que aconteça, que seja o que acontecer, É. Se a gente tiver a firme, gente vai fazer. pode explodir o mundo inteiro, não vai mudar nada pra gente. Não vai mudar nada. Se o devoto está firme praticando, não vai ficar preocupado se acontecer isso, acontecer aquilo. Ele vai estar firme de qualquer jeito, em qualquer situação, ele vai estar firme no lugar dele, sem que ninguém possa desviar. Então, isso é que tem que estar Quando, preparado. quando a gente tem essa consciência de dever,
a gente fica até mais tranquilo, né? Porque a gente vê que o povo todo fica apavorado nessa situação, né? A Quando a histeria, gente. né? Histeria, histeria total. Quanto mais apegado ao corpo e às coisas materiais, mais medo, né? Quanto menos apegado, menos medo a gente fica. E aí não tem mais esse medo, se acontecer isso, se acontecer aquilo, não importa. O que acontecer de acordo com o karma de cada um, tiver que vir, vai vir. O principal é ficar forte espiritualmente para sair desse mundo material e morar com Deus, né? Esse é que é o real objetivo. Se a gente tem esse objetivo, os outros não importam. Vai acontecer, o que está deixando de acontecer, se vai acontecer isso ou aquilo. Cada um que faça o dever prescrito bem e todos nós vamos ter que prestar conta na hora da morte, com o mesmo Senhor Supremo, né? Então, cada um fizer o dever prescrito, vai ser bem aceito depois. Se não, aí Yamaraj vai ter que punir, né? O negócio é a gente fazer o nosso dever e o resto cada um toma conta, né? 34. 33. Atachitvam imam dharmyam sangramam na karishyasi tatha swadharmam kirtincha hitva papam avapsyasi. Se, contudo, você não executa seu dever religioso de lutar, então certamente você incorrerá em pecado por negligenciar seus deveres e então perderá sua reputação como lutador. Significado: Arjuna era um guerreiro famoso que obteve fama combatendo muitos semideuses grandiosos, incluindo o Senhor Shiva. Após enfrentar e derrotar o Senhor Shiva, que estava vestido de caçador, Arjuna o agradou e recebeu como recompensa uma arma chamada Pashupata Pashupata Astra. Astra. É. Astra, Pashupata Astra. Todos sabiam que ele era um grande guerreiro. Até Duryodhana, que Dronacharya. Duryodhana lhe deu bênçãos e Não, presenteou com Dronacharya. armas. Dronacharya. Dronacharya. Dronacharya lhe deu bênçãos No seu e tá Duryodhana? presenteou com. Oi? No seu tá Duryodhana? Não, Dronacharya. Ah. Não, Dronacharya lhe deu bênçãos e presenteou com uma arma especial, com a qual poderia matar mesmo seu mestre. Assim, ele recebeu muitos certificados militares de muitas autoridades, incluindo seu pai, genitor Indra, o rei dos céus. Mas se ele fugisse da batalha, não apenas negligenciaria seu dever específico de kshatriya, mas perderia a sua fama e bom nome, e então prepararia sua estrada real para o inferno. Em outras palavras, ele iria para o inferno não por combate, mas por retirar-se da batalha. Por aqui a gente vê que a gente no Ocidente está muito distante da realidade, né? Das escrituras. Você vê que esse Muito conceito que longe. está falando aqui no xiismo, no Shia Islã, é muito comum. Todos eles sabem disso, da importância do Kshatriya Dharma para a sociedade. Aqui talvez porque nunca teve essa necessidade, né? O povo fica nessa histeria toda e não tem ideia a importância disso para a sociedade em geral, né? E ao mesmo tempo a sociedade aqui foi implantado o cristianismo através disso, da luta. Ninguém chegou aqui em paz, né? E falou para os nativos, ó, vamos fazer o seguinte, vamos trocar isso aqui tudo, né? Não foi acertado em conversa isso, né?
Então é falta de conhecimento das escrituras, né? E o sentimentalismo demasiado leva a essas aberrações de conhecimento de divisões sociais e desses assuntos governamentais. Mas aqui nas escrituras, Krishna é livre disso, é o senhor do Dharma, ele que criou o sistema de casta, Varna e Ashram, é ele que está dando instruções para Arjuna, que era Kshatriya, e essa é a verdade, a gente deve aceitar, tentar compreender, e aí fica o entendimento de tudo, fica claro. A escuridão vai saindo, catarata do olho vai saindo, tudo fica claro. Quando a gente olha para o mundo, está tudo claro. A gente olha para as escrituras, tudo fica claro, conhecimento manifesta, a prática espiritual, a alma acorda, o amor por Deus, e aí não tem mais essas mal entendimentos das realidades, seja mundana ou espirituais. Hein, Prabhu? Hum. Essa falta de entendimento e também, assim, acho que pelo apego pelas coisas materiais, pelo gozo, que o povo aqui do Ocidente, eles não querem guerra, né? Porque a guerra traz todos esses problemas, né? Como a pessoa está apegada aos desejos, ao corpo, eles querem paz, né? O ideal é paz, né? Mas o mundo material não significa, não é um mundo onde vai ter todo mundo, vai ficar praticando, vai respeitar o outro, ou não vai ter ganância material. O mundo material não é assim. A natureza do mundo material é vacilante e sempre tem essa disputa, não tem jeito. Ela tem que aceitar isso, né? O mundo espiritual é que não tem essas Sim. coisas, onde é só deleite. O mundo material significa isso, por isso é que uma sociedade se quer prosperar deve ter um real kshatriya na liderança, né? Do contrário, como é que vai proteger o povo? Então, isso aqui Krishna está falando, se Arjuna saísse da batalha pensando que guerra ia ser ruim de todo jeito, ele ia abrir a porta dele para o inferno. Era o dever dele de lutar. 34. Akirtin chapi bhutani kathayisyanti te vyayam sambhavitasya cha kirtir maranadattirichate. As pessoas sempre irão falar da tua infâmia, e para uma pessoa respeitável, a desonra é pior do que a morte. Significado. Seja como amigo ou filósofo. O Senhor Krishna agora apresenta a Arjuna seu julgamento final quanto ao fato de ele recusar-se a lutar. O Senhor diz: Arjuna, se deixares o campo de batalha antes mesmo de o combate começar, as pessoas te chamarão de covarde. E se achas que, apesar das pessoas te xingarem, salvarás tua vida fugindo do campo de batalha, então meu conselho é que seria melhor morreres em combate. Para um homem respeitável como tu, a má fama é pior do que a morte. Então, não deves fugir, temendo por tua vida. É melhor que morras em combate. Isso te livrarás da má fama de que abusaste de minha amizade e não perderás o teu prestígio social. Em sua opinião final, o Senhor disse que era preferível que Arjuna morresse na batalha e retirar-se da luta. Então, esse era o dever de Arjuna como Kshatriya, era melhor ele morrer lutando do que sair da batalha em nome da artificial amor.
o artificial, o sentimentalismo demasiado. Por quê? Porque é dever prescrito. A gente tem que entender que todo mundo tem um dever na sociedade. O Brahma tem o dever de estudar as escrituras, de tentar instruir o povo nos diversos assuntos sociais e espirituais, de adorar Deus, de entender quem é Deus, que é a alma. Esse é o dever do Brahma. O Kshatriya tem o dever de proteger o cidadão e ser valente na batalha. Todo mundo tem o dever dele. A gente deve agir de acordo com o nosso dever, de acordo com as escrituras. Do Kshatriya é esse. E a Arjuna, sendo que Kshatriya, Krishna está instruindo ele, que é melhor ele lutar e morrer na batalha do que sair simplesmente largar o dever prescrito. É igual se alguém é brahmana e um dia ele acorda, alguma situação difícil, ele fala, eu vou largar esse estudo aqui e vou virar artesão, por exemplo. Ele vai estar fugindo, não vai ter benefício nenhum nele nisso. No caso do Kshatriya é esse, ele não pode fugir da batalha, agir como um covarde, não é qualidade de nenhum governante, real governante ou Kshatriya. Ele vai encarar a batalha. Se o povo dele estiver em perigo, ele vai fazer de tudo para defender. É o que está acontecendo agora, né? Exatamente agora, nós estamos falando aqui, está acontecendo isso. Um viu a ameaça chegando e vai proteger o povo dele. E o outro vai ver se protege. E cada um está tentando se proteger de algum jeito. E o contrário, o povo dele some. Isso é o Kshatriya. O dever dele é fazer isso. Proteger a religião e as pessoas do seu país. Para isso, ele deve usar a violência. Se ele não usa a violência, ele incorre em pecado. Ele é chamado de covarde, a infâmia recai sobre ele. Todo o povo sofre por isso. E aí ele abre as portas dele, igual falou aqui, para o inferno. Então esse era o dever de Arjuna, porque ele era kshatriya. Não é o nosso dever, né? A gente está tentando entrar na escola de Brahmana. Mas para um kshatriya, esse é o dever dele. O Prabhu, e aqui, no nosso caso, no meu caso, né, que eu sou pai de família, aqui eu tenho que seguir as orientações que são dadas para o pai de família, né? Cuidar da família, manter a família, todas essas regras, né? Como se fosse Grihasta no ashram e Vaishya no Varna. Então é aquilo lá. Trabalhar, manter a família sem apego ao resultado, entregar, fazer só para satisfazer Krishna e junto com isso praticar Bhakti. Não tem segredo. É simples assim. Segredo nenhum. 35. Bhayadranaduparatam mam shante tvam maharata yesham chatam bahumato bhuttayascha silaghavam. Os grandes generais que tinham seu nome em alto, como é que tá aí? Que tem na mais alta estima o teu nome, tua Que fama, tem seu nome e pensarão fama que na mais deixaste. alta estima, pensarão que você deixou o campo de batalha apenas devido ao medo, e então irão lhe considerar como sendo insignificante. Sim. Significado. O Senhor Krishna continuou a apresentar seu veredito a Arjuna. Não penses que os grandes generais como Duryodhana, Karna e outros contemporâneos acharão que deixaste o campo de batalha porque sentias compaixão de teus irmãos e de teu avô.
Pensarão que desististe porque temias perder tua vida. E assim, a elevada estima que dedicavam à tua personalidade irá para o inferno. E além disso, os grandes guerreiros iam falar que ele simplesmente ficou com medo e foi embora. Ou seja, igual o Krishna falou, a infâmia ia ser pior que a morte para ele. Como que ele ia viver com isso? Um Kshatriya do valor de Arjuna, que foi capaz de ganhar até de Shiva. Como que ele ia conviver com isso? O povo zombando da cara dele. Isso Krishna está mexendo com o brilho de Arjuna falando esses versos. O Swami Prabhupada fala, a autoestima que eles tinham por você, pela sua personalidade, vai toda pro inferno junto. 36. É o que está acontecendo agora, né? Um lado lá falou que ia lutar, chegou na hora, foi tudo embora. Botou a arma na mão dos que nem do exército eram, pessoa comum, e foi tudo embora. É isso é que acontece, né, hoje em dia, né? E aí, quem entende um pouquinho das escrituras vai falar isso. Ó. O que que eles são? Simplesmente covardes, né? Que saiu devido ao medo. 36. Avacha vadamscha bahum vajishanti tavahita nindantas tava samartyam tato dunkataram nukim. Seus inimigos lhe descreverão, ó, irão te descrever com várias palavras não bondosas e zombarão da sua habilidade. O que poderia ser mais doloroso a ti? Significado. No início, o Senhor Krishna ficou surpreso de que Arjuna, inapropriadamente, rogasse por compaixão e descreveu essa compaixão como apropriada aos não-arianos. Agora, com todas essas palavras, ele provou que eram categóricas suas afirmações contra a pretensa compaixão demonstrada por Arjuna. Nós estamos no 2:36, Michel. Então aqui, ó, Krishna de novo está falando que ele não esperava a atitude de Arjuna orando por compaixão e viu aquela compaixão que Arjuna pensava que era compaixão, aquela atitude de querer ir embora da batalha. Krishna está falando que aquilo não era apropriado para um não ariano. O ariano kshatriya é sempre valente na batalha, tem brio e sempre forte. Então Arjuna com aquela atitude, Krishna está falando aqui, Anarya, falou no verso anterior lá, a atitude dele era de um não ariano. Então, aqui Swami Prabhupada comenta, todos esses versos Krishna está falando que ele, a palavra de Krishna, do próprio Senhor Supremo, é contra a assim chamada compaixão de Arjuna. Então Krishna desaprovou a atitude de Arjuna, que ele era chato e estava querendo fugir do dever prescrito dele, igual um covarde foge. Então Krishna desaprovou isso, falou, dever do chato é lutar, você deve reformar seu dever religioso
e participar da batalha. Do contrário, a porta do inferno vai abrir para você. Os outros vão zombar de você, do seu valor, de tudo. Nada auspicioso vai vir. Então, Krishna desaprova aquela assim chamada, porque não é real compaixão. A gente não pode confundir fraqueza de coração com compaixão. Real compaixão significa seguir Deus, que é o mais compassivo. Significa seguir a ordem de Deus das escrituras relacionada ao Varnashram e relacionada ao caminho espiritual. Isso é real compaixão. Não ter o coração fraco e fugir do dever prescrito e simplesmente falar, não, deixa isso para lá. Isso é fuga. É um Ô, ato de Prabhu, fuga. Ah. tipo assim, ó, lá naquela época, né? Naquela guerra era uma guerra religiosa que era orientação de Krishna, né? E essas guerras que estão acontecendo hoje, assim, a pessoa ter compaixão pelos que estão lá, é certo, é errado? Compaixão, ela tem ela deve ser de acordo com as escrituras, né? Compaixão não significa que a pessoa está vindo para o seu lado com cheio de arma militar e você vai ficar parado e ser compaixão. Qualquer hora ela pode te atacar. Isso é fraqueza de coração, na verdade. Entendeu? Entendi. Essa guerra agora não começou porque um de repente acordou num belo dia e falou, ah, eu tô afim de estar. Não, não foi assim que começou. Tem toda uma história de guerra que já tem esse problema e veio a ameaça de botar mais arma perto desse outro país. Aí, se ele não faz nada, é o povo dele que vai ser destruído. Porque uma hora ia ter uma guerra. E se um fica forte e o outro fica fraco, pode saber que ele é destruído. Igual foi destruído o Japão, a Alemanha, a Palestina. Todos eles ficaram, foi o que aconteceu. O mais forte veio e matou, conquistou. Então é um dever do Kshatriya proteger o povo dele. Você viu? Na Índia também ele está protegendo o dele. Como que não vai ter guerra? Em Kali Yuga, principalmente. Não tem jeito de não ter guerra. Não, é simplesmente falar, eu vou demonstrar compaixão. Então não tem jeito de fugir disso, né? Um governante deve manter o povo dele protegido, deve ser valente, estruturar bem a sociedade, principalmente baseado nos princípios religiosos e proteger a religião do povo. Do contrário, o outro povo vai vir e vai acabar tudo, tanto o povo quanto a religião, a cultura, tudo. Então esse é o dever do Kshatriya, né? Se ele faz isso bem, ele está fazendo um serviço para o povo e para Deus, para a religião dele. Ele vai ser coroado depois da morte. Isso é certo. Aqui no Gita, o próprio Senhor Supremo não deixa dúvida quanto a isso. Depende da atitude interior de cada um, né? Se a pessoa não está oprimindo ninguém, está defendendo só o dele e ela é religiosa, então ele não vai incorrer em pecado se ele fizer guerra. Agora, se o outro não tem religião, não dá valor para a religião e oprime os outros à toa, aí ele vai ter que pegar o karma. Então, isso tem muito a ver também com o sentido interior da ação, né? Michel, tá escutando aí? Tô. Valeu, o próximo. O próximo é 37. Ô, Prabhu, na verdade, os cristãos, a pessoa que está defendendo a religião, né? Ele vai se defender.
E com isso vai Exato, é. acabar gerando a guerra, né? Não que ele vá gerar guerra, né? É isso, né? É o caso lá dele hoje, lá, né? Ele tá defendendo o dele. Ele sabe que tá com a ameaça tá batendo na porta dele, vai ficar parado, esperando ser destruído. Não é bobo, né? Isso é um real Sim. kshatriya. Real kshatriya é religioso, ajuda, no caso, a igreja, é leal, é inteligente, é valente, não é covarde. Isso é qualidade de um kshatriya. E uma pessoa assim, ela é sempre bem sucedida, né? Mesmo se ela morre na batalha, igual o Krishna falou aqui, ela vai para o planeta celestial. Vai para o planeta celestial. Mas hoje em dia, ser um Kshatra é É Prabhu. raro, mas ainda Hoje em tem. dia Ainda tem. É tem, raro, mas mas ainda tem. sim, mas a gente vê que a maior parte vai contra, né? A pessoa querer defender, geralmente as outras pessoas, devido ao mau entendimento, vão ir contra o que está Exato, é. defendendo a sua nação, né? Por isso é que o bom entendimento ajuda muito. Porque do contrário, ela vai acabar duvidando de Cristo ou ficando até oposta a Deus, né? Se ela não tem um bom entendimento, ela vai acabar Sim, culpando Deus. E isso é que ajuda o bom entendimento nesses assuntos, porque aí a nossa base fica firme. Não vai vir, porque aconteceu isso, mas na escritura também falou isso. Não vai vir essa dúvida. Ela vai entender o que Krishna falou, vai entender através da visão prática dela que o que Krishna falou é o que é o melhor para o mundo inteiro. Então acabou a dúvida. Então aquela visão que ela vai ter vai ajudar ela até no caminho espiritual. Porque se alguém tem dúvida nesse ponto, como que ela vai progredir no caminho espiritual? Se ela tem dúvida numa coisa que é perceptível pelos sentidos materiais, como que ela vai ter certeza de uma coisa que o olho dela não pode ver, que é a alma e Deus? E esses assuntos aqui é o básico, né? É o básico do básico. Se não entender nem isso, que é a base, ela não vai entender assunto espiritual jamais. Então isso a gente deve compreender. O Gita aqui no primeiro é Atma Tattva e Varnashram Dharma. A gente deve compreender isso. E não é tão difícil, né? Não é por tão isso que é difícil, né? importante entender a parte da alma ali, né, Prabhu? Também esses dois primeiros, é. Varnashram é o dever de cada um e a parte Que a alma é eterna. Hato va prapsyashi sargam jitva va bhokshase mahim tasmadutistha kaunteya yudhaya krita nischaya. Tradução. Ó, peraí. Ó, Ó filho de Kunti, Arjuna, seja você sendo morto nesse campo de batalha. Se você for morto nesse campo de batalha, você alcançará os planetas celestiais. Ou, se você conquistar, você ganhar essa batalha e desfrutarás do reino terreno. Portanto, levante com determinação e lute. Krishna falando para Arjuna. Filho de Kunti significa Arjuna, Kaunteya. significado. Muito embora não houvesse certeza da vitória para o lado de Arjuna, ainda assim ele tinha que lutar, pois, mesmo se morresse na batalha, poderia ser elevado aos planetas celestiais. É.
Então, mesmo se ele morresse na batalha, ele ia falecer. Isso é que acontece com o Kshatra que morre na batalha, na guerra. Se ele está com essa atitude interior de proteger o povo, a cultura e a religião dele, morre no campo de batalha, Krishna fala que vai para planetas celestiais. Por isso é que um guerreiro ele vê nessa guerra uma oportunidade. Tanto para se ganhar, ele está defendendo o povo. Se morrer, ele vai para planetas celestiais. Olha que coisa boa. Olha que coisa excelente. Ele já tem a qualidade kshatriya de guerreiro. Mas se aparecer oportunidade dessa, ele vai na hora, se ele é real kshatriya. É a chance de ouro que ele tem. Se ele ganhar, ele vai ser glorificado, vai ter protegido do povo. Se ele perder, ele vai se planetas celestiais, se ele morrer. No Alcorão fala a mesma coisa. Só que vai depender da atitude interior, né? Não é todo mundo que fizer isso que vai. Vai depender do se ele está realmente protegendo, se ele está oprimindo a troco de coisa material, vai depender disso. A atitude interior que vai decidir. Em Prabhu, e essa Por isso é guerra que é, também por isso pode. é que é difícil julgar, né? O pessoal fica julgando aí sem saber. Como que vai saber o que está passando dentro de cada um? Às vezes, aparentemente, a pessoa é isso, mas dentro dela ela está com uma atitude honesta e positiva de acordo com as escrituras, né? Outro pode parecer externamente estar agindo bem, mas dentro dele é cheio de duplicidade, né? É o que acontece hoje em dia. Na maioria dos casos, aquele que está certo é visto como demônio. E aquele que está errado, está pousando de bonzinho, dentro dele ele está escondendo as coisas ruins. Se a gente for refletir, é isso que acontece hoje em dia. E aí fica culpando, mas ele fez isso. Então ele está errado. Krishna está falando o contrário. O Krishna deve ser valente na batalha. Hoje em dia, esconder as coisas dentro de si virou uma grande coisa. E declarar externamente paz e amor virou o ápice da compaixão e do liberalismo, né? Mas igual os nossos Vaishnavas, a Acharya fala, isso não é mais do que hipocrisia e duplicidade. E eles proclamam essa duplicidade e hipocrisia como sendo o amor à paz. Então a sociedade que confia nesses governantes, ele acaba achando que o bom é ruim e que o ruim é ótimo. Mas quem estuda as escrituras não vai se deixar enganar por essas coisas. Porque ele vai saber o que é certo e o que é errado e vai ver com o próprio olho quem está certo e quem está errado. Não vai se deixar levar por o que a mídia fala, o que a opinião popular fala, o que a escritura fala. Isso significa fé. Fé significa fé nas escrituras, não de fé no que os outros falam. O povo é tolo, a maioria é ignorante, Kali Yuga. Kalou Shudra Sambhavat. Fala na escritura. Kalou Shudra Sambhavat. Na era de Kali, quase todo mundo é Shudra, classe baixa. O que eles vão ter que fazer? As mesmas pessoas que reclamam é as mesmas que elegeu um dono de cassino e um ator comediante para presidente. Ah, essas mesmas pessoas que vão contra as escrituras. Mas vão reclamar de quê? Quem elegeu, igual o São Prabhupada fala, democracia significa a massa ignorante elege outro ignorante para ficar lá em cima. Isso significa democracia. O povo sabe de quê sobre isso, sobre a escritura? Nada. Vai eleger quem? Um dono de cabaré e um ator comediante para presidente. Então ninguém pode reclamar. São Prabhupada fala, se a gente refletir, ninguém pode reclamar disso. Quem elegeu foi o povo. Depois vai reclamar de quê? O povo é ignorante. Vai ter que pegar o karma. Todo mundo vai ter que pegar o karma que plantou. Ninguém é culpado, na verdade.
Eles elegem o ignorante para o poder, depois fala que é culpado. Quem é o culpado? Eles mesmos. Aí a gente vê o karma. A gente faz, a gente paga. Então a gente deve olhar o mundo pelo espelho da escritura. Do contrário, vai ser enganado. Não vai saber nem o que é princípio religioso. O que falar do princípio espiritual. Tem jeito. Você ia falar o que aí? Não, Prabhu. É dizer que sim, que a guerra ela pode dar uma oportunidade para as pessoas se voltarem para Deus, né? E na Também, né? dificuldade que as pessoas começam a refletir e buscar, né? Então, de É, repente, pelo lado vai ser bom para muitos, né? E vai exato, começar a é. despertar esse desejo, né? É isso mesmo. Você vê nos países muçulmanos que tem guerra desde pequeno, são muito mais religiosos que aqui, que nunca teve. Teve há 500 anos, mas não foi nem guerra, né? Foi tomada de terra, né? Podem falar que foi guerra. Mas os países que sempre teve guerra, eles são muito mais religiosos e rendidos a Deus, muito mais. É isso aí que você falou. Nessa situação difícil, as pessoas que já têm fé, elas ficam mais rendidas. Então a gente deve aproveitar qualquer oportunidade do mundo, seja boa ou ruim, para ficar mais perto e mais rendido a Deus, né? E não ficar reclamando isso, aquilo e ficar culpando isso, aquilo e não vai dar fruto bom nenhum. A gente fica forte através da prática espiritual, né? Se a gente estiver forte espiritualmente, não importa o que vier, a gente está fixo na fé e na nossa prática diária. Nada vai poder acabar com isso. Nem mesmo bomba atômica ou qualquer coisa que acontecer no mundo, nada vai poder acabar com isso. Se alguém tiver essa firmeza. Alguém aí? Trinta e oito. Teve vários versos, Krishna está falando o mesmo tópico aqui. Repetição. Shukha dunkhe samekrita labha labho jaya jayo tato yudhaya jujjasa naivam papam avapshashi. Pode ler, Giovanni. Luta pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando este procedimento, nunca incorrerás em pecado. Significado: o Senhor Krishna agora diz diretamente que Arjuna deve lutar por lutar, porque ele deseja a batalha. Nas atividades da consciência de Krishna, não se leva em consideração felicidade ou aflição, lucro ou ganho, vitória ou derrota. O fato de que tudo deve ser executado por amor a Krishna e consciência transcendental. Logo, não há reação às atividades materiais. Aquele que age para o gozo de seus próprios sentidos, seja na bondade, seja na paixão, está sujeito à reação, boa ou má. Diferentemente de alguém que executa atividades ordinárias, aquele que se rendeu completamente às atividades da consciência de Krishna não precisa justificar-se perante alguém, nem está em dívida com ninguém. Afirma-se: todo aquele que tenha se rendido completamente a Krishna, Mukunda, abandonando todos os outros deveres, deixou de ser um devedor. Nem precisa pagar favores a alguém, quer aos semideuses, quer aos sábios, quer às pessoas em geral, quer aos parentes, quer à humanidade, quer aos antepassados.
Esta é a instituição que Krishna faz a Arjuna neste verso. E o assunto será explicado mais claramente nos versos seguintes. Ah. Então, isso é que o devoto deve fazer sem consideração por perda, ganho, lamentação, felicidade. A gente deve cumprir o nosso dever. E o nosso dever principal é o quê? Servir Deus, adorar a Deus, escutar as instruções dele, a glória dele, a qualidade dele, recitar, cantar essas mesmas glórias. Esse é o nosso dever principal. E no mundo, de acordo com a nossa posição, agir sem apego. Então, não importa a gente, se a gente vai ganhar ou perder, ficar feliz, lamentação, isso não importa. O que importa é cumprir o desejo de Cristo, né? Para servir Ele, para satisfazer Ele. Fazendo isso, a gente já não tem mais débito com ninguém, nem mesmo com os semideus e os grandes sábios. O Swami Prabhupada falou bem aqui. Era desejo de Krishna que lutasse. Então, simplesmente para servir de instrumento para Krishna, ele não precisava ficar pensando, vou ganhar isso, vou perder isso, nada disso. Então, Krishna falou, independente disso, lute. Você não incorrerá em pecado se fizer isso. Alguém aí? O contrário, né, Prabhu? Hoje a sociedade, todo mundo quer fazer algo para agradar as outras pessoas, né? E aqui Krishna fala o contrário, né? Que a gente deve fazer para agradar somente a ele, né? E a gente não vai ter dívida com ninguém, né? É boa. Exatamente isso. A gente deve fazer tudo para agradar a Cristo. Se a gente fizer para agradar os outros não sabem nada das escrituras, são materialistas e não estão no caminho de Deus. A gente vai virar igual a eles. Igual o Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada falava, a maioria dos pregadores hoje em dia fazem para satisfazer o público, para ganhar fama em troco. Dinheiro, seguidor, discípulo, etc. E não para satisfazer a verdade absoluta que é Krishna. Por isso é que